Acredito que sim. Sim. Ok. Então, gente, boa tarde, né, a todas e todos presentes. A nossa discussão, né, parte para o segundo dia de webinário, e aqui com a presença de 3, né, dos autores participaram desse dossiê. Esses autores, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, mas acho que eles próprios também podem se apresentar. Antes, vou só falar um pouco da dinâmica que a gente combinou, né, Carol e Jane, que foi a ordem, né, o Matheus pediu para ficar por último, aí Tarcísio e André, tem algum problema? Vocês começarem? Não, tá ótimo pra gente, né, André? Tranquilo. Tá bom. E aí a gente pede só para, né, o cuidado com os microfones e também dizer para as perguntas sendo, ao longo das apresentações, né, sendo colocadas no chat, né, e para a gente gerar o debate, né, ao final. Então, a gente vai começar, deixa eu falar assim, quem são, né, os nossos convidados. O Tarcísio Silva, ele é mestre em Comunicação e Cultura e atualmente é doutorando em Ciências Humanas e Sociais pela Federal do ABC e tem obras como organizadas, né, como Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos. O André Mintz é professor adjunto de Arte e Tecnologia do Departamento de Fotografia e Cinema da Escola de Belas Artes, da UFMG, pesquisador do REST, e doutor e mestre em Comunicação pela UFMG. E Matheus Santos é professor visitante na Universidade do Estado da Bahia, coordenador do grupo de pesquisa e extensão Imaginando Diferenças. É doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Então, a gente agradece, né, as presenças de vocês, primeiramente, por ter aceito o convite, estar discutindo os seus textos, as suas pesquisas, né, aqui neste webinário. E a gente vai começar, então, com Tarcísio Silva e André Mintz. O artigo de vocês, né, uma autoria maior, né, lógico que vocês estão aqui representando essa autoria coletiva, na Logos, o artigo, né, APIs de visão computacional, investigando mediações algorítmicas a partir de estudo de bancos de imagens. Então, os autores, Tarcísio Silva, André Mintz, Jana Jocelli, Beatriz Gobo, Thaís Oliveira, Ellen Tatiana, Helena Pilipetz e Adam Azar, né? Então, é um artigo de autoria coletiva, mas que Tarcísio e André vão poder falar para a gente hoje sobre do que se trata, né? Então, bem-vindo, gente, e com vocês. Prazer conhecê-los, né? Igualmente, prazer. Começo, então, por aqui, Tarcísio? Sim, André, só se eu puder falar 30 segundinhos, claro. Novamente, né, agradecer a oportunidade, sobretudo no nome, né, das editoras do dossiê, a Elaine Abreu, a Carolina Libério e a Jane Maciel. A gente ficou bem feliz com essa oportunidade de articular, né, nossa pesquisa nesse dossiê, e com esse espaço aqui de poder falar um pouquinho sobre ela. Aí você consegue abrir aí, André? Que aí, e consigo passar também na minha parte? Consigo, posso passar, sim. Só abrir aqui. Então, vocês estão vendo a minha apresentação? Sim? Sim. Beleza. Então, bom, agradecer também como Tarcísio, a gente fez aqui uma pequena divisão, assim, desse processo, dessa apresentação.
Mas agradecer e parabenizar também as editoras aí pelo trabalho excelente dessa revista e pelo webinário também, estive acompanhando ontem, discussões que me interessam muito também. Prazer é todo seu. Então, bom, como a Elaine estava falando, né, assim, de fato é uma autoria coletiva, a gente estava trabalhando no contexto do Smart Data Sprint da Universidade Nova de Lisboa, e foi uma proposição que eu e o Tarcísio conduzimos a partir dessa experiência do Data Sprint e depois com o desenvolvimento do artigo. Então, vou fazer uma primeira apresentação aqui das questões centrais, eu acho, da pesquisa. Então, a gente vem trabalhando no artigo com a discussão da visão computacional, especificamente no contexto do aprendizado de máquina, né? Então, a visão computacional é esse campo da ciência da computação que se dedica a construir processos, algoritmos de leitura de imagens automatizada. Então, um aspecto importante de salientar é que ele é um dos primeiros problemas enfrentados pelo campo da inteligência artificial, lá nos anos 50, assim, é um dos primeiros problemas a ser colocado para esse campo, e que tem um forte laço também na criminalística do século XIX, né, os trabalhos aqueles do Alfonso Bertillon, e também na criminologia, que é algo que o Manovich desenvolve a partir da Alan Sekula, enfim, tem uma bibliografia que vem aí da fotografia que fala disso, né. Especificamente no nosso trabalho, a gente está trabalhando com a visão computacional, com o tema da visão computacional vinculado ao aprendizado de máquina, que é o campo, a forma de desenvolvimento contemporâneo da inteligência artificial, desde aí de meados dessa última década, que se baseia numa lógica indutiva, né? Então, a partir de uma série de exemplos, você constitui modelos semânticos para interpretação de imagens, né? Então, essa modelagem, a partir de exemplos, ela hoje se torna bastante dominante no campo da visão computacional e se baseia nos dados que são coletados na web. Isso é, inclusive, um dos motivos por esse desenvolvimento recente, né? Então, é meio que um subproduto da cultura visual contemporânea, se a gente quiser lidar de uma certa forma desse jeito, porque ele é construído a partir dessas imagens que circulam na web e nas plataformas, né? Então, e um tema bastante premente da discussão do aprendizado de máquina e da visão computacional, em particular, é como que, na medida em que se baseia nesses dados coletados meio in the wild, né, assim, coletados na própria internet, são algoritmos que são muito suscetíveis a reproduzir vieses que já estão colocados nessa base de dados coletada na internet, e com isso tende a reproduzir e reforçar opressões estruturais e essas invisibilidades de raça, gênero, sexualidade e de culturas minorizadas, justamente pela forma como essas bases de dados são constituídas e também as próprias equipes de desenvolvimento, né? E esse é um tema que tem se tornado bastante forte, né, no estudo desses algoritmos, desses sistemas. E aí tem esse trabalho da Joy Bolamini, também Coutinho de Chebru, e a gente pode acrescentar a Safia Noble, que também está indicada. Enfim, como algumas dessas autoras que têm trabalhado com a auditoria dos algoritmos de visão computacional e mostrando essa reprodução desses vieses e formas de discriminação. E justamente por esse motivo tem hoje esse caminho de uma computação decolonial, né, uma visada decolonial da computação, que vai tentar compreender e criticar e desfazer algumas dessas associações da tecnologia com esses processos. Especialmente a gente está olhando, no caso do nosso artigo, para as APIs de visão computacional, né, que são sistemas constituídos por grandes empresas de computação, que tentam empacotar alguns desses processos de visão computacional para usos diversos, né? Então, são APIs generalistas. APIs são essas interfaces... Tem algum ruído aí. São essas interfaces de programação de aplicações, que é um termo comum da computação, são essas estruturas de programas de computador que tornam algumas formas, alguns dados e alguns processos de um sistema fechado acessíveis para quem vem de fora, né? E
a gente essas APIs de visão computacional têm sido desenvolvidas por empresas como IBM, Microsoft, Google, mas também por empresas específicas como Clarify, e que elas então oferecem algumas dessas funções de leituras de imagem para usuários diversos e para aplicações bastante diversas. E justamente por esse empacotamento, então elas se tornam um modelo generalista de aplicação da visão computacional que se torna bastante pervasivo contemporaneamente. Então aqui são exemplos bem simples assim do tipo de mapeamento semântico que algumas dessas APIs oferecem, né? Então que elas oferecem tagueamentos de imagens com um grau de probabilidade de que aquela tag seria ou não adequada para aquela imagem, mas e como a gente vai discutir no artigo, que é um tagueamento que tem um forte vínculo com essas bases de dados e a construção das categorias dentro desses modelos de reconhecimento. Então, o nosso olhar para essas APIs, ela tenta compreender como que esses instrumentos formalizados, empacotados, né, nas tarefas de visão computacional se constituem. Eu acho que está rolando um troll, né, me parece, não sei. Como que esses instrumentos eles se tornam mediadores do conteúdo visual nas plataformas e na web, e, portanto, elas se tornam essas instâncias tangíveis dessa mediação que acontece na internet dos conteúdos visuais. Então, alguns aspectos importantes, né, que a gente observa são como que elas operam entre diferentes realidades culturais, corpos, configurações humanas e as diferenciações entre si, né, que a gente poderia observar. E no estudo a gente vai fazer um estudo dessas APIs em relação com bancos de imagem, né, que são esses recursos para a produção de mídia contemporânea, que principalmente se oferecem como uma porta de entrada acessível para pequenas agências de conteúdo, para pequenos produtores, e especialmente nesse formato do microstock, né, em que fotógrafos cadastram suas imagens ali nesses bancos de imagem, que são então revendidos para usuários que querem fazer uso delas. E isso dentro de uma linha que busca lidar com esses bancos de imagem como produtos culturais que são passíveis de importantes análise. Eu sou anarquista, já demonstra que tu é um debilóide, é um palhaço, entendeu? Gente, desculpa, mas não sei o que está acontecendo. Eu removi a pessoa, gente. Desculpa, okay. Eu acho que realmente era um troll, né? Então, saiu. Tá bom. Vamos continuar. Obrigado, Carol. Então, agora só finalizando um pouquinho, assim, né, a questão das perguntas das pesquisas, né, a gente tentou esse olhar duplo, tanto para as APIs de visão computacional, buscando compreender como que elas entendem, como diferentes APIs leem as mesmas fotos, como essas ontologias das etiquetas de cada API são diferentes entre si, e também pensando como que os bancos de imagens, eles representam visualidades dos países analisados. Eu vou apresentar rapidinho daqui a pouco como que essa coleta foi feita, se for entender isso, e como que essas especificidades culturais dos diferentes países são tornadas visíveis a partir do uso da visão computacional. Então, a gente trabalhou com 16 mil fotos diferentes, né, que a gente trabalhou com a busca em dois bancos de imagens, né, Shutterstock e Adobe Photo, e aí a gente trabalhou com 4 nacionalidades, né, Austrian, ou seja, austríaco, brasileiro, nigeriano e português. Para cada uma delas, a gente coletou 2.000 imagens e analisou por essas 3 APIs. E com isso, a gente obteve 48 mil linhas de dados gerados por essas APIs. E a gente submeteu esses dados a diferentes abordagens de análise, que vão da análise visual de redes, análise de texto, análise de correlação e descrições densas, para tentar entender como que essas diferenças entre as APIs se constituem a partir dessas imagens. E isso a gente fez lidando com a perspectiva dos métodos digitais, que é uma perspectiva que vem dos estudos de mídia. Richard Rogers, de Amsterdã, da Universidade de Amsterdã, um dos principais expoentes, tem um livro muito bom
que é a Jana Jocely Almena, que é uma coautora também do artigo, saiu no ano passado, que traduziu muitos textos importantes dessa área, e que lida com um olhar crítico e reflexivo sobre as ferramentas computacionais, e que usa desse princípio da simetria, que vem dos estudos de ciência e tecnologia, para conseguir considerar tanto o objeto de estudo, quanto a metodologia usada em sua descrição e análise. Bom, agora eu passo para o Tarcísio. Desculpa aí ter passado um pouquinho do tempo, mas acho que a gente consegue chegar. Tranquilo, tá ótimo. Todos me ouvem? Tudo certo? Sim. Você pode voltar 2, André, só para eu apontar mais uma coisinha? Claro. Mais um? Isso. Eu queria apontar, né, que esse registro dos procedimentos no artigo é algo bem interessante, a meu ponto de vista, enquanto procedimento de aprendizado nosso na produção desse modelo de data sprint, porque a metodologia, digamos assim, material, técnica, de como os dados vão ser analisados, foi explorada junto com o time no próprio período desse data sprint. Conservador, e ele deixa a filha dele dar buceta, entendeu? Trazer a namorada pra dentro de casa e trepar, fumar maconha. Conseguem deletar aí? É o Antônio Baruch. Na piscina, Por isso ninguém esperava. Nossa, está acontecendo bastante, estou vendo alguns casos sobre isso. Pessoal articulado para esse tipo de trollagem. Mas, enfim, voltando a essa visualização, essa é uma visualização que eu acho particularmente interessante nesse modo de trabalho do Data Sprint, porque esses procedimentos são marcados como receitas, como essa visualização de fluxo, são criadas durante a própria análise em time. Então, esse registro é um tipo de abordagem com esse tipo de dados que a gente procurou analisar, né, tanto dados quanto as interfaces da API dos bancos de imagens, mas a rigor outras abordagens seriam possíveis. Então, essa marcação desse registro em si é algo que a gente coloca de forma explícita para articular com outros projetos que sejam similares. Você pode passar, André, por favor? Passa mais um, por favor. Então, como o André mencionou, a gente trabalhou com a perspectiva dos métodos digitais, observando esse ponto de vista simétrico, né, entre a metodologia e a interface, para entender ao mesmo tempo como essas APIs de visão computacional poderiam ser aplicadas para estudar o objeto que a gente procura, quanto ao mesmo tempo realizar uma análise crítica sobre essas APIs, uma vez que elas em si podem enviesar essa análise de dados, e o estudo sobre como a inteligência artificial entende imagens é algo ainda que estamos na superfície, porque, como o André mencionou no início da apresentação, são oferecidas por grandes empresas, como IBM, Google e afins, utilizadas em vários contextos diferentes, inclusive contextos policiais, mas são caixas pretas, onde a ligação entre categorias semânticas e objetos reais, por assim dizer, ainda é muito fugidia e não pode ser interpretada em suas bases de dados originais. Não é possível auditar, por ser uma empresa comercial, em toda a sua profundidade. Mas a partir da análise do serviço que é oferecido por essas APIs, a gente consegue fazer uma espécie de engenharia reversa. Então, uma das principais explorações que fizemos nesse projeto foi explorar como esses países são representados, né, sobretudo os gentílicos, nesses bancos de imagens, a partir da aplicação do que a gente chama de rede bimodal, que nesse caso é uma rede com dois tipos de objetos. As imagens em si, né, os arquivos que representam as imagens e que foram interpretados por essas APIs, e as etiquetas que foram associadas a cada imagem. Então, cada imagem vai receber de uma dúzia, em média, de etiquetas, e essa visualização aí no cantinho representa, num espaço bidimensional, como essas etiquetas e imagens estão associadas entre si pela co-ocorrência de conexões. Então, se uma mesma imagem tem a mesma etiqueta do que outra, ela tende a se aproximar
mas de uma forma matematicamente complexa, utilizando algoritmos de modularidade, que agrupam matematicamente esses objetos que teriam alguma similaridade. O computador em si, o algoritmo não sabe qual é essa similaridade, mas isso é o gancho para a análise humana e a exploração dos dados no seu contexto. Pode passar mais um, por favor? Então, aqui eu tenho alguns excertos de pedaços da rede que foram analisados pelo time, onde eu consigo ver ali no canto superior esquerdo imagens que foram marcadas com a tag pessoas, no caso de Brasil, foi uma tag muito comum. O brasileiro, a busca brasileiro é muito associada ao humano, né, o que a exibição de pessoas em contextos específicos, em comparação a outros países. Identificamos 4 espaços semânticos na representação de gentílicos muito comuns, ou melhor, 3 espaços, perdão. Pessoas, natureza e comida. E, além disso, para cada gentílico, descobrimos um espaço semântico bem particular. No caso do Brasil, aquele estereótipo do carnaval e da festa. Pode passar mais um, André, por favor? Aqui a comparação, né, desses espaços. Como vocês podem ver, marcamos em amarelo essas milhares de imagens relacionadas à comida, azul a pessoas, verde a natureza. E essa região vermelha em cada rede representa esse 4º tema específico de cada país. Então, no caso de Portugal, a referência cultural a padrões têxteis, de azulejo e de tecido foi muito presente, enquanto no Brasil o que emergiu foi a questão do carnaval. Na Áustria, cidades específicas, e na Nigéria, questão relacionada a dinheiro, por 2 motivos. Sobretudo a questão de representação do que seriam materiais que representam a fragilidade econômica alimentar de populações da Nigéria, onde alguns álbuns de imagens super representaram objetos utilizados em contexto de crise humanitária, como, por exemplo, dinheiro junto a alimentos essenciais. Pode passar mais um, André, por favor? Aqui eu tenho uma comparação de quais são as tags mais frequentes em cada país, que se aproxima daquela representação que vimos anteriormente, né, desses espaços semânticos. Pode passar mais uma? Mas um destaque que vimos como bem interessante foi a tag chamada fun, ou diversão, que foi muito frequente no Brasil e na Nigéria, e quase nada frequente em Portugal e Áustria, onde provavelmente essas bases de dados foram construídas de modo a representar uma categoria do que é visto como diversão, associados a alguns elementos que estão mais presentes nessas imagens. E aí uma hipótese possível é essa outra tag smile, sorriso, que foi muito frequente no Brasil e na Nigéria, mas não nos outros países. Então, mostra uma representação de 2 países do sul global, que talvez sejam muito mais frequentes em termos de representação da felicidade a partir de uma imagética dos gestos, né, e da expressão facial do que acontece no caso dos países europeus. Pode passar, André? E aí, por fim, outra categoria de análise que observamos foram as especificidades culturais. No artigo, apresentamos uma comparação da quantidade total de etiquetas únicas de cada um dos serviços de API que analisamos, que foi IBM, né, Microsoft e Google, e a diferença do número total de etiquetas foi muito grande. A gente registrou isso para lembrar de que esses mecanismos estão muito longe, né, de serem objetivos de fato, mas também fomos para uma filtragem mais particular de alguns elementos culturais associados a cada país, que tiveram alguma visibilidade acentuada, como o caso do pastel de Belém, de Portugal, que com frequência foi marcado com tags associadas a alimentos do contexto americano, onde boa parte desses sistemas foram desenvolvidos. Então, isso mostra uma falta de granularidade
na interpretação dos objetos, na interpretação das características culturais. Gente, só uma intervenção. Alguém podia só dar uma olhadinha no chat, porque está subindo, tem alguém fazendo intervenções lá no chat também, que estão atrapalhando. Inclusive, a gente vai perder as perguntas. Fica um outro troll fazendo coisas lá. Alguém se puder dar uma olhadinha, por favor. Você pode passar, André? Então, para finalizar essa primeira apresentação, né, sobre o que a gente descobriu e explorou no artigo, um primeiro ponto é que essa abordagem dos métodos mistos, com essa inspiração nos métodos digitais, desenvolver alguns métodos para mudar constantemente entre níveis de visualização e exploração de dados. Então, ao mesmo tempo que conseguíamos plotar 4.000 imagens através dessas técnicas de análise de redes e ver esses grandes padrões da representação das imagens dos países através dos gentílicos, foram metodologias que permitiam também afunilar para ver casos e instâncias específicas da imagem e o descolamento dessa imagem do que seria um contexto cultural específico, a partir do domínio de expertise de uma pessoa de Portugal, por exemplo, comparado a como um sistema desenvolvido nos Estados Unidos não consegue chegar àquela particularidade, àquela nomeação específica que respeita a especificidade cultural de cada região. Um segundo ponto interessante é a observação dos padrões recorrentes de como culturas nacionais ou visualidades nacionais são representadas. E um terceiro, que a gente sublinha, cruzando com a bibliografia sobre computação decolonial, é o fato de que essas APIs são caixas pretas. Então, essa é mais uma colaboração a trabalhos que tentam realizar uma auditoria algorítmica que se baseiam no que esses serviços apresentam para o público como um recurso comercial. Mas, a rigor, isso é parte de um grande sistema que é utilizado por instituições e organizações tecnocientíficas ligadas, por exemplo, ao Estado. Reconhecimento facial para fins criminais, de vigilância, estão relacionados a esses sistemas que têm uma grande taxa de erro. Então, observar isso, acreditamos que é bastante importante também. Acho que, para uma primeira apresentação, é isso. Muito obrigado. Obrigada, Tarcísio, André, pela apresentação. Tivemos interrupções involuntárias, né? Eu acho, Carol, que ainda tem algumas pessoas que precisam ser excluídas aí da sala. Eu tô tentando acompanhar aqui, eu excluí uma que estava bagunçando um pouco no chat. Tem duas perguntas, eu não sei se a gente faz as perguntas agora ou se a gente deixa para fazer todas no final, né? Assim, o que vocês acham? Que vocês preferem, Tarcísio e André? Deixa para o final? Ou... Nenhuma objeção. Na verdade, tem 3. Também não, acho que eu preferia aí a dinâmica. Olha, tem aqui a do Ramon Vilarino, ele perguntou, você poderia explicar de novo os eixos que organizam essas imagens com os clusters, por favor, Tarcísio? E aí, a Maria Tereza Soares gostaria de fazer uma pergunta, e o Keiji também colocou uma pergunta aqui para a hora do debate. Li recentemente que, como resposta aos protestos antirracistas, a IBM decidiu suspender as pesquisas e comercialização de tecnologias de reconhecimento facial. Além de celebrar essa vitória, gostaria de saber se podem explicar mais qual a relação entre os bancos de imagem, APIs e tecnologias de reconhecimento facial. Não sei, não sei se a gente debate agora, se deixa para o final. Vamos decidir aí coletivamente. Eu acho que é interessante fazer agora, porque já pega o gancho aí da fala dos meninos. Aí qualquer coisa, se outras perguntas surgirem, né, a gente faz, somando aí depois da fala do Matheus. O que vocês acham? Também pode ser. Beleza, pode ser. Eu voltei com a imagem aqui dos clusters, que às vezes pode ajudar para a pergunta do Ramon. Obrigado, André. Ramon,
nesse caso, o que é realizado, né? O GEFI, que é uma das ferramentas que utilizamos, que é uma ferramenta de análise e visualização de redes, ela incorpora um algoritmo de modularidade que permite distribuir os nós de uma rede no espaço. Então, o que aconteceu antes disso? Todas as imagens foram processadas nesses recursos de reconhecimento de visão computacional. Cada imagem recebeu de 1 a 1 dúzia de etiquetas, e o script desenvolvido e optimizado, né, pelo André faz uma base de dados que liga uma imagem a essas etiquetas, né? Pode ser uma palavra, por exemplo, fã, de fato, né? Essa etiqueta representa uma palavra que pode representar um objeto na imagem, que pode estar certo ou não, porque o sistema erra com frequência, e, por sua vez, essas etiquetas estão ligadas a outras imagens que têm aquele mesmo objeto. Então, uma imagem que tem um elemento de carnaval pode estar ligada a outra que tem um elemento de carnaval. E essa do carnaval talvez tenha um elemento específico como pena, por causa dos cocares de carnaval, etc. E talvez essa imagem que tem uma pena de um cocar possa ter alguma ligação com a imagem de um pássaro que vai ter pena. Só que quando eu tenho milhares de conexões, isso acaba mostrando alguns padrões e imagens que vão ter algumas similaridades do modo como elas são etiquetadas, vão sendo agrupadas espacialmente nessa plotagem, literalmente, né, bidimensional, através desse algoritmo de modularidade. Esse algoritmo de modularidade agrupa essas imagens, mas não sabe o que elas são. E aí os analistas, os pesquisadores entraram nessas redes e exploraram essas redes para identificar quais são esses temas principais que poderiam representar cada um desses agrupamentos. Posso complementar minha pergunta de novo, Tarcísio? Obrigado, eu precisava dessa coisa toda, mas acho que a minha dúvida é especificamente sobre qual que é a representação espacial das imagens. Para entender esse esporte, como é que uma imagem vai parar na coordenada que ela está? Acho que é um pouco essa a minha dúvida. Você pode explicar, André? Sim. Então, assim, seguindo isso que o Tarcísio falou, né, assim, como a partir dessas conexões de rede, na verdade, essa representação, a coordenada XY, ela é aleatória, ela não é uma representação absoluta, a posição a posição absoluta não é representação de nada. O que é importante é a posição relativa de um ponto em relação ao outro. E aí, no caso aqui, a gente usou no GEFI o algoritmo, deu branco aqui agora, Force Atlas 2, que é um algoritmo que trabalha com essas conexões na forma de propriedades físicas. Então, a coordenada da posição da imagem nessas visualizações, ela é feita considerando essa atração entre imagens que estão conectadas e a repulsão entre imagens que não estão conectadas. Agora, se ela fica mais no canto à direita ou mais no canto à esquerda, isso não quer dizer nada nessas representações. Beleza. Tinha uma segunda pergunta que eu esqueci antes dessa do... Era do André Queijo. Li recentemente. E tem a da Teresa também. A do Queijo é sobre a questão da detecção facial, né? Esse anúncio da IBM de suspender essa questão. Deixa eu achar aqui. E a da Teresa é sobre outras pesquisas correlacionadas sobre o mapeamento, só que com relação à questão de um algoritmo sexista, né? Com esse recorte. A do Queijo está aqui. Li recentemente que, como resposta aos protestos antirracistas, a IBM decidiu suspender as pesquisas e comercialização de tecnologias de reconhecimento facial. Além de celebrar essa vitória, gostaria de saber se podem explicar mais qual a relação entre os bancos de imagem, APIs e tecnologias de reconhecimento facial. Quer puxar aí, Tarcísio? Posso. Sobre a IBM, na verdade... eu não li a fundo a declaração deles e os compromissos, mas considerando o histórico que a empresa tem de atender estados em
organizações em aplicações questionáveis é algo para se olhar com atenção. Há um site chamado, eu não lembro exatamente o nome, acho que é Becker the Haters, para você, que é um site que basicamente mapeia como organizações ajudam iniciativas estatais de repressão, que eles mapearam, por exemplo, que a IBM já tinha recebido 1,6 bilhões de dólares para apoiar a ICE, que é aquela instituição americana que é responsável, por exemplo, pelos campos de concentração de imigrantes. Então, reconhecimento facial, a rigor, isso é importante. Eu acho que reconhecimento facial para fins policiais deve ser banido. Há alguns grupos que defendem esse banimento, mas é preciso ver até que ponto essas organizações não apoiam literalmente com infraestrutura, com outros tipos de recursos na grande área de computação na nuvem, de infraestrutura digital, que permite esse tipo de coisa. Então, é importante pressionar publicamente, ter essas declarações públicas, mas eu ainda não festejaria. E só puxando, André, eu abro para você, sobre algoritmos sexistas, também relacionado ao IBM, uma das inspirações para o nosso projeto foi o trabalho da Joy Bolognini, que tem um grupo chamado Algorithmic Justice League, ou Liga da Justiça Algorítmica, onde ela... Só te interromper, fui eu, Tereza, que perguntou. Que acompanha o seu trabalho sobre o racismo e os algoritmos. Eu já fiz um artigo, tentei publicar, não consegui, que era isso, mas você está falando do IBM... O meu artigo, especificamente, era representações femininas como assistentes, né? Inteligência artificial, assistentes. E uma outra questão que me veio agora, por exemplo, a gente não tem um certo momento que a gente não tem controle do que está vazando de dados para a gente. Do que, enfim, Google Meets, Zoom está coletando imagem, reconhecimento facial, está mapeando. Isso daí está rolando. Rio de Janeiro tem câmera de monitoramento de reconhecimento facial em Copacabana, já está sendo usado, já tem um tempo. Vai começar também esse mecanismo de cruzamento com biometria, né? Então, a Samsung, a Apple, todas elas estão, enfim, coletando dados. Além dessas coisas de cookies, que vai terceirizando dado para todo mundo, a gente está super exposto, eu tenho essa impressão, e que isso não é dito nos licenciamentos. O que eu queria perguntar era a questão do licenciamento, quando você assume que aceita as condições de uso. Eu vi a do Zoom. A do Zoom eu lembro que está coletando. Desculpa, foi uma mega pergunta. Não, sim, com certeza. Essa questão do Zoom, não lembro se foi o Zoom ou foi o Jitsi, que foi interpelado por jornalistas e ativistas sobre a criptografia, né, como eles iam implementar isso agora com o boom da demanda, e um deles falou explicitamente, sem pudor, que não vai criptografar para facilitar a liberação de dados para fins policiais, para as organizações de instituições de justiça e policiamento americanas. Aí, só para complementar, né, o que eu estava pontuando, esse trabalho foi bastante inspirado pelo trabalho da Bolognini, né, que você conhece, mas é importante mencionar para os outros, que, junto somente com outra pesquisadora, conseguiu fazer uma proposta de treinamento de dados para reconhecimento facial em termos de gênero e idade, mais eficiente do que a IBM, a Microsoft e a Phase++, que é uma da China, conseguiram. E isso gerou um movimento de auditoria muito relevante. E no Brasil temos a pesquisadora Fernanda Carreira, do Rio, que tem vinculações institucionais ao FRJ e ao UFF, numa pós-graduação e na graduação, não lembro qual exatamente, que ela pesquisa bancos de imagens do ponto de vista de gênero e de raça. Cu, seu antissemita de merda, e rasga, filha da puta. Pastor de igreja evangélica é tudo heresia. Para começar, você não tem como carregar... E aí
Opa. Sim, aí vocês estão falando da Fernanda Carreira, que ela tem um vínculo com a UFRJ. Aproveitando, ô pessoal. Que doidice. Matheus Ferrari. Isso. E aí eu aproveitar para convidar. Tô de polícia. A lerem um capítulo dela, que está nesse livro que eu mencionado no início, Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, onde ela faz um estudo com essa interface, raça, gênero e a questão de representação de classe. Então, ela mapeou, por exemplo, como secretárias e secretários são representados nesses bancos de imagem. Você consegue imaginar os estereótipos e clichês, né? Tarcísio e André, também a Daniela Moura pediu para repetir o nome do grupo de estudo, por favor, desse pesquisador. Eu escrevi lá, eu acho que está respondido já no chat. Tá respondido. Tá bom, obrigada. Eu mandei um link também para a página. Ah, ótimo, irmão. Ótimo, obrigada. Solto, né? Do jeito que tá a ligação, mas foi eu que mandei. É até importante avisar, porque é uma oportunidade única, tem um documentário sobre o trabalho dela que está circulando somente em festivais e vai rolar uma festa online para assistir esse documentário, que não dá para achar em outros locais, nessa sexta-feira, né, Ramon? Isso, sexta-feira. Sexta-feira. É meio 9 horas da noite daqui, alguma coisa assim. Nesse site que o Ramon colou aí, dá para procurar informações, que é um documentário de 1h30, que já ganhou alguns prêmios, mas só está disponível de forma restrita. Então vamos estar lá na sexta assistindo também. Eu vou mandar quem tiver interesse. Aqui. Eu vou procurar aqui rapidinho. Gente, temos mais questões. Acho que podemos dar prosseguimento para a fala do Matheus agora, e aí qualquer coisa a gente abre para mais questões no final, né? Com todo mundo. Tá ótimo, então. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Matheus. Mas Olá, a gente pessoal. também, no chat, podemos dar prosseguimento quem ficou ainda com questão, né? Bem, eu queria agradecer, né, mais uma vez pelo convite para estar aqui com vocês, parabenizar Elane, Jane, Carol, pelo trabalho. O dossiê está bem bacana, eu acho que tem várias perspectivas ali em relação aos conflitos, né, instabilidades da imagem do mundo, e fiquei lendo alguns esses dias, assim, me moveu bastante várias coisas, né, não consegui ler todo, então parabenizo também outros autores e autoras que porventura estejam aí assistindo a conversa de hoje. O texto que eu contribuí no dossiê se chama Atravessando Abismos em Direção ao Cinema Implicado, Negridade, Imagem e Desordem. E ele é o resultado de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo na UNEB, onde eu sou professor visitante e coordenador de um grupo de pesquisa que chama Imaginando Diferenças, onde a gente tem uma pesquisa chamada Cinemas Negros no Brasil Contemporâneo, né? Tenta mapear, arquivar toda essa produção. Tem sido abundante, né, se a gente compara com os anos anteriores, as últimas décadas, e ao mesmo tempo promover uma discussão que nos faça perceber como a negridade tem sido articulada esteticamente, quais as possibilidades e aberturas, né? Ou seja, quais os questionamentos aparecem, mas também quais gestos estão sendo feitos, assim, nesse contexto desse cinema preto do Brasil. E aí, quando eu começo o texto narrando um pouco o momento, assim, que eu acho que foi um momento chave para que esse texto e essa pesquisa tivesse início, que foi quando eu participei do 10º Festival Janela Internacional de Cinema, em Recife. Eu estava apresentando um filme que eu fiz em parceria com a Michelle Mathiuzzi, que chama Experimentando o Vermelho em Dilúvio. É um filme que, enfim, tem estratégias de choque, de horror e etc. E o filme de Safira, Travessia, segue um outro caminho bem diferente, assim, que me chamou muita atenção, bem oposto ao filme que eu estava ali representando, né? Exatamente porque eu acho que conseguia condensar uma certa discussão que estava surgindo ali a partir de outros filmes apresentados, como Deus, do Vinícius Silva, né? E vários outros filmes que estavam ali aparecendo, que pensavam a negridade como uma tática de decolonização, certa metodologia decolonial, né? Não sei se vocês viram o filme de Safira, chama Travessia, é de 2017, ele está disponível no Vimeo, é muito fácil achar. É um filme pequeno, onde ela a partir das buscas dela no Rio de Janeiro, no centro,
busca por imagens de mulheres negras, né, ela encontra muitas imagens de mulheres carregando crianças brancas, assim, denotando explicitamente quem poderia fazer essas imagens e qual o papel, a possibilidade de aparecimento, né, dessas vidas nessas épocas onde essas tecnologias começavam a habitar determinados lares, né? E aí o filme segue uma série de movimentos que eu não vou comentar aqui, que está lá no texto também, quem quiser dar uma olhada. Enfim, está lá essa descrição. Mas esse filme, para mim, ele surge como conceito, né? Ele surge como a imagem propriamente, surge como ação, né? Então, ou seja, ele é a materialidade do filme, ele é as abstrações que o filme move, e é o próprio gesto de pôr em contato essas imagens, né? Porque começa com essa imagem que eu descrevi e termina com imagens que ela constrói ali de pessoas negras demonstrando certo afeto intergeracional, né? Como essas imagens que respondem a esse abismo, né? Bem, eu queria passar umas imagens aqui, vou tentar, vamos ver se a tecnologia vai estar a meu favor, não costuma. Enquanto a gente faz um evangelho da meia-noite aqui. O Chrome. Eita. Ah, tá. Tá rolando aí a apresentação? Vocês conseguem ver? Sim. Sim, Matheus. Sim? Tá certo. Beleza. Há um abismo a ser atravessado. Esse abismo é o Brasil. É o mundo como nós o conhecemos até então. A travessia do mundo ordenado para o mundo implicado requer que deixemos para trás modos de saber, sentir e fazer. Exige que abandonemos determinações e estruturas de interpretação que nos querem sempre já presos ao espaço-tempo do progresso, presas à escravidão perene justificada por relações jurídico-econômicas desenroladas linearmente no contínuo da história. Por esse motivo, rotas de fuga vêm sendo construídas no decorrer da diáspora, e percebemos infinita. Sons, sinais invisíveis, segredos marcando pontos de escape. As rotas precisam ser continuadas, e caminhos estão sendo abertos, pois há um abismo a ser atravessado. E para isso necessitamos de novas magias, de novas imagens. Preto velho, mãe preta, Marte, negro de alma branca, nobre selvagem, negro revoltado, negão, malandro, favelado, crioulo, mulata boazuda, musa, afro-baiano. A foto de uma mulher negra carregando eternamente uma criança branca em seu colo. Tarcisinho e sua babá, Dias Dávila, 15 de novembro de 1963. A história do cinema e seus cárceres estéticos. A história do cinema e seus cárceres analíticos. Amarras sensíveis que atam a negridade à dialética de morte, que a reduz sempre já aos registros do objeto, do outro, da mercadoria. Estereotipia e fixação. Estereotipia e fixação de sentido, de vontade, de potência. Negrofilia e espetacularização do outro. Negrofilia? Olhe o preto, mamãe, um preto. Cala a boca, menino, ele vai se aborrecer. Não ligue, monsieur, ele não sabe que o senhor é tão civilizado quanto nós. Meu corpo era devolvido desancado, desconjuntado, demolido, todo enlutado, naquele dia branco de inverno. O preto é um animal, o preto é ruim, o preto é malvado, o preto é feio. Olhe, um preto. Faz frio, o preto treme. O preto treme porque sente frio. O menino treme porque tem medo do preto. O preto treme de frio.
um frio que morde os ossos. O menino bonito treme, porque pensa que o preto treme de raiva. O menino branco se joga nos braços da mãe. Mamãe, o preto vai me comer. A cultura do esquecimento é uma estratégia do mundo ordenado que recai sobre nós na tentativa de que aceitemos as consequências nefastas do progresso, que nos atropela e nos submete ao espaço-tempo. Ao serem escravizados nas Américas, povos africanos ficaram apartados de suas culturas, músicas, comidas, religiosidades. Documentos foram destruídos, impossibilitando a retomada por origens. Nomes em Urubá e em tantas outras línguas foram substituídos por aqueles que correspondiam ao desejo dos colonizadores brancos. A catequização compulsiva e compulsória dos povos indígenas e negros definiu a ordem monoteísta de guerra ao múltiplo. Assim, o Brasil formou-se um país de santos sem memórias. As culturas do esquecimento seguem se materializando de distintas formas. No contexto brasileiro, a mestiçagem é reconhecida como uma das principais estratégias utilizadas pelo Estado no genocídio do povo negro. As políticas de esquecimento se igualam às políticas de embranquecimento, nas quais os corpos mestiços são produzidos como objetos escatológicos, destinados ao desaparecimento, diluídos numa suposta democracia racial. De outro modo, as tecnologias necropolíticas se atualizam na transformação da política em trabalho de morte. Seguindo o sistema pigmentocrático, no qual a pele escura é o alvo principal, produzindo esquecimento através da eterna ofensiva contra o povo negro, esquecido em vida. Como a comunidade negra afrodiaspórica, que teve deliberadamente nosso passado roubado e apagado pela escravidão, consegue, sem esse acervo de imagens, vislumbrar futuros. Como reconstituir nosso corpo-imagem em pedaços? A escrita da história dos negros só pode ser feita com base em fragmentos, mobilizados para dar conta de uma experiência em si mesmo fragmentada, a de um povo empontilhado, lutando para se definir não como um composto disparatado, mas como comunidade cujas manchas de sangue são visíveis por toda a superfície da modernidade. Eu não sou apenas aqui e agora, enclausurado na minha coisidade. Sou para além e para outra coisa. Exijo que leve em consideração minha atividade negadora, na medida em que persigo algo além da vida imediata. Eu vou dizer não, 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 tantas vezes, até formar um nome. A decolonização é um programa de desordem absoluta. Mas o que precisa ser desordenado? E o que pode surgir após a explosão definitiva do contínuo da história? Como podemos criar um mundo de reconhecimentos recíprocos? Como as imagens cinematográficas podem realizar essa travessia? Como os cinemas negros no Brasil contemporâneo disputam essa tarefa estética no movimento em direção a um cinema implicado? Os pilares ontoepistemológicos que sustentam o mundo ordenado são separabilidade, determinabilidade e sequencialidade, que atuam pela manutenção da distinção entre sujeito e mundo e da continuidade do tempo linear. A temporalidade linear, como a conjugação de separabilidade e determinabilidade, quer dizer, como sequencialidade, ofusca como colonial participa diretamente da acumulação do capital, ou seja, os modos de saber baseados nos programas de Kant e Hegel mantêm a existência humana e o mundo reféns de um modo de conhecimento incapaz de justificar a si mesmo sem o espaço-tempo, de forma que o valor total expropriado como condição do capital global contemporâneo jamais possa ser reivindicado. É nesse desenho ontoepistemológico que a violência antinegra é sempre já justificada, através de uma dialética racial que aprisiona a negridade em posições de inferioridade. Mas, e se em vez de um mundo ordenado, imaginássemos cada coisa existente, humano e mais que humano, como expressões singulares de cada um dos outros existentes e também de tudo implicado em que e como elas existem, ao invés de como formas separadas que se relacionam através da mediação de forças. O mundo deixaria, então, de ser pensado como uma totalidade ordenada,
passando a existir a partir de uma vinculação profunda entre os entes que o compõem. De um lado, a proposta de que nos livremos do espaço-tempo que nos atropela. Do outro, que desfaçamos as distinções entre subjectum e mundus, permitindo que a diferença exista sem separabilidade. O mundo como conhecemos chegaria ao fim. Estaremos tudo e todos profundamente vinculados no pleno, onde a refração é infinita, tudo espelhando todo o resto o tempo todo. O jogo da expressão passa a ser o descritor da existência, pois o que existe torna-se, apenas e sempre, uma versão de possibilidades permanentemente expostas no horizonte do vir a ser. A voz de minha bisavó ecoou criança, nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância do eco na vida liberdade. No pleno, todo movimento tem algum efeito sobre corpos distantes, em proporção às distâncias entre eles. Afinal, cada corpo é afetado, não somente por aqueles em contato com este, e de alguma maneira sente o efeito de tudo que acontece com eles, mas também, através deles, sente o efeito daqueles em contatos com os corpos com os quais estão em contato imediato. A partir disso, essa comunicação estende-se além de qualquer distância. Consequentemente, todo o corpo é afetado por tudo que acontece no universo. E assim sendo, quem consegue enxergar tudo, consegue ler em cada coisa o que acontece em todos os lugares, e até mesmo o que já aconteceu e o que acontecerá, ao observar no presente o que é remoto no espaço e no tempo. Quanto às revoltas, não interessa o que aconteceu, isto é, seus fatos, ou as suas representações, científicas ou de outra ordem. Não estou interessado nos significados, ou seja, nos porquês e porquês do evento. Ao contrário, o que me interessa é a dissolução daquilo que sustenta toda e qualquer explicação de qualquer evento. Grazie. Ótimo, Matheus. Obrigada. Obrigada pela fala. Ainda estamos sob efeitos, né, da tua fala com as imagens. Eu vou aproveitar, né, para iniciar aqui uma pergunta. Acho que ninguém colocou uma pergunta ainda, mas, Matheus, acho que uma vontade de saber, né, de ti, como você utiliza a expressão abismo, né? E eu fiquei muito mexida com essa noção de abismo, porque ela implica em abandonar, né? Ela implica em se ver diante de uma imensidão sem modelos, né? Diante de uma experiência que é, como você bem coloca, né, de abandono de processos que foram até hoje reproduzidos de forma tão violenta. E aí eu te pergunto, né, como essa noção de abismo repercute nesse cinema que você traz, né, como essa experiência abissal ela perpassa, né, experiências que você pode nomear como cinematográficas e que repercute essa ideia de abismo, né? Uhum. Eu acho que o filme de Safira ele é justamente uma resposta ao abismo, né? Ele constrói essas respostas a partir da imaginação desse cinema e desse mundo. E quando eu estou falando de cinema, eu estou falando de um modo bastante amplo, ou seja, são as condições de produção, é a imagem, é o processo de crítica e circulação, ou seja, não é apenas o filme, né? Eu tenho sido muito influenciado pelo afropessimismo, assim, na verdade, né? Então, assim, é uma perspectiva de atuação justamente no abismo e na negatividade, né? Ou seja,
como produzir uma ontologia do abismo, né, como a Denise Ferreira da Silva propõe. Várias das coisas que eu falei são trechos dela e de outras autoras também, misturado com coisas que eu escrevi, né? Ou seja, existe essa vontade de ser, né? E a gente vê que isso é muito forte nessas demandas por representação, representatividade, nessas discussões sobre o lugar de fala, né? Existe uma vontade de ocupar determinados espaços e de subir em determinados pódios, né? E aí a perspectiva pessimista, né? Ela parte bastante dessa impossibilidade da experiência negra ou do negro, né? Onde a frase "eu sou negro" ela é borrada sempre, né? Porque esse "sou", esse verbo aí que a gente pode associar, por exemplo, às teorias de Heidegger sobre ser no mundo, é um processo que para a negritude, da posição de negridade, ela é impossível, porque a negridade, de acordo com essas perspectivas, ela funciona muito mais como uma função que permite que a branquitude seja no mundo do que uma possibilidade que o negro seja, de fato, né? E esse é o drama de Fanon, né? Ao sair da Martinica ou ao sair da... Nossa, me atrapalhei, Martinica, onde ele vai trabalhar, né? Mas ao sair da situação que ele estava e ir para Paris e perceber aquela forma específica de racismo, né? Onde, muito nitidamente, ele não poderia ser, né? Não importa o grau de intelectualidade, não importa o grau de respeitabilidade que ele adquiria, minimamente, ele sempre voltava a ser reduzido, de alguma forma, àquela função, né? Então, acho que o abismo é a condição e com a qual a gente tem que lidar, né? Eu acho que não tem muita alternativa a não ser pensar a partir do abismo, porque a gente está em queda livre há muitos séculos, né? Obrigada, Matheus. O Tarcísio está perguntando, né? Ele queria que você falasse, se puder, mais sobre a atividade negadora que mencionou na fala e a pesquisa sobre cinema. Como ensinar cinema decolonial, considerando que o cânone, que deve ser citado e visto, né, entre aspas, é tão abundante. Literalmente, como lidar com a limitação de tempo e de existência para a formação, se para dialogar com centros do poder de fala, entre aspas, sobre o cinema, os pontos de referência são eixos hegemônicos dos 130 anos de cinema. Uhum. Eu vou terminar de responder a tua pergunta. Sim. Eu vou terminar de responder a tua pergunta, Elane, que tem uma parte que você perguntou de exemplos do cinema brasileiro, eu acabei concluindo esse debate, mas assim, eu penso muito no filme da Grace Passou, Vaga Carne. Não sei se vocês já viram esse filme, se vocês não viram, vejam. Ele está online, para mim é uma das melhores coisas já feitas na história do cinema mundial. Do cinema negro, consequentemente do cinema brasileiro. Mas nessas vozes que habitam determinados corpos, e é uma peça teatral que ela filmou como diretora, né? Então o filme começa quando essa voz voraz habita um corpo de uma mulher negra, né? E toda a incongruência e impossibilidade de que é habitar esse corpo, né? E então, enfim, vejam o filme, né? É um filme que eu falo que quando eu me aproximo dele, eu não tenho nem como pensar em interpretá-lo, ou seja, no máximo uma aproximação, assim, uma manifestação de efeitos em mim, né? Mas ele trata justamente, eu acho, dessa situação abismal, sabe? A pergunta do Tarcísio, eu acho que, assim, na contemporaneidade, nas últimas 2 décadas, na última década especificamente, a gente tem uma produção muito mais evidente do que a gente chama de cinema negro, né? Basicamente, cinemas que articulam a negritude a partir de uma perspectiva libertária e que muitas vezes, e a maioria das vezes, são feitos por pessoas pretas, né? Que ocupam esse lugar de direção e partem para disputar também o cinema na teoria com a crítica negra, mas também na produção cinematográfica. Então, a gente tem uma série de respostas a esses 130 anos de cinema. Mas aí tem uma coisa bacana que eu acho, que é essas proposições de Bell Hooks, que tem no livro chama Olhares Negros, onde ela propõe um exercício que chama a construção de um olhar opositivo em relação às imagens hegemônicas, né? Ela usa o exemplo de mulheres negras indo ao cinema e vendo inevitavelmente, repetidamente, imagens de mulheres negras subservientes a mulheres brancas, né? Onde, enfim, não tinham personalidades, as narrativas não eram nada complexas, exigiam ali como uma função, justamente essa impossibilidade de ser, eu estava falando a partir do questionamento de Elane. Mas, ao mesmo tempo, isso possibilita que as mulheres negras desenvolvam um modo radical crítico de olhar essas imagens, né? Ou seja, a partir das imagens hegemônicas podem ser articuladas uma série de questionamentos. Um outro exemplo que ela usa é do... nossa, esqueci o nome dele agora, mas um garoto que foi assassinado, linchado nos Estados Unidos,
de modo muito perverso, há mais de 50 anos, porque supostamente ele havia olhado para uma menina branca. Né? É o Emmett Till. Exato, obrigado, Francisco, o Emmett Till, exatamente. E ele é desfigurado, e a mãe dele opta, né, por mostrar o caixão aberto, porque ela fala, vocês vão ver o que vocês fizeram com o meu filho. Né? Então, assim, vocês pensam numa experiência, por exemplo, de masculinidade negra, onde um desvio de olhar, e depois, muito tempo depois, a mulher veio a público dizer que não houve olhar nenhum. Né? Mas uma mera acusação de um olhar, ou seja, não precisa nenhum problema estar no olhar em si. Não há agência no sentido do gesto, não ser sequer necessário para desencadear tudo. Né? A própria existência negra como esse lugar de total ameaça, né? Quando não transformado numa ferramenta. Então, o Emmett morreu por isso, né? De um modo muito perverso. E como essa cena pode ser diluída, né, e percebida hoje no cotidiano de várias maneiras, né? Como qualquer gesto que não se encaixe ali ou que pareça ameaçador pode levar à morte das formas mais brutais. E o cinema, ele permite, por exemplo, que homens negros percebam a branquitude e possam olhar diretamente para ela. Entende? Ou seja, é possível que a gente possa fazer um certo estudo da hegemonia nesse momento do cinema, porque a gente está, teoricamente, mais seguro ao olhar para aquelas imagens. Né? Então, acho que é um exercício de voltar para o que foi produzido assim, sempre. Assim, nesse texto, uma coisa que eu não queria fazer, eu não queria estar falando de representação e representatividade, entende? Não queria mesmo, assim. Porque, enfim, eu já passei por... Eu me aproximo do cinema muito mais pela filosofia estética, arte contemporânea, do que propriamente pelas teorias de cinema, né? E essas questões de representação nesses campos já está muito, enfim, discutido e tal. Mas eu comprei esse livro que chama O Negro Brasileiro do Cinema, que é esse livro aqui, que é uma referência e tal, no campo, e, ao meu ver, é um livro que engendra assim, uma perspectiva extremamente perigosa, sabe, nociva a questões de racialidade. Então eu tenho que ficar me dedicando, né, um tempão lá a fazer uma crítica desse livro. Mas está aí, feita. Mas o que eu acho é que assim, não é exatamente abandonar, né, mas eu quero ver o que é que esse livro revela para mim, dessa mentalidade da década de 80, onde ele foi feito, e como há uma atualização ali do pensamento da democracia racial da década de 30, e denunciar mesmo, assim, botar a boca no mundo. Assim. Não é possível que esse livro seja referenciado nos estudos do cinema negro tranquilamente, sem nenhum tipo de problematização de falas e articulações analíticas, por exemplo, que levam o autor a afirmar que o Brasil, no Segundo Império, vive um paradoxo, né? Ou seja, é um país legalmente escravocrata, mas não racista. Então, eu acho que, assim, revisitar esse material permite a gente elaborar críticas também, procurar saídas e mesmo observar certas rupturas nessas imagens antigas, e aí vai além da intenção, né, de quem dirigiu, de quem produziu, mas que se apresenta ali como imagem e possibilita uma série de leituras rasuradas a partir da experiência contemporânea, né, que é de um outro sujeito aí, Constituição, que tem ferramentas e possibilidades de subverter no próprio olhar essas imagens, independente da função. Né? Tem mais coisa? Eu perdi tudo aqui do... Tem, queijo. Como você pensaria a relação entre a proposta de olhar o positivo de Bell Hooks e a nova cinefilia de Chambaud? Eu falo desse texto lá, né, Queijo, no final do texto, assim, porque esse texto circulou tanto, né, depois, assim, na verdade, quando eu li ele não estava circulando tanto, foi a Kênia, né, Kênia Freitas, uma grande amiga, assim, que, enfim, me ajudou na leitura desse texto mesmo, na construção. Ela leu uma versão prévia desse texto que está na revista, e foi bem importante. Ela falou, tem essa coisa aqui que está rolando, dá uma olhada e tal. E eu acho, eu não sei, eu achei estranho. Eu não conheço outros trabalhos do Chambaud, não sei qual é a pegada dele, mas eu acho um manifesto muito celebrativo, pouco crítico, assim, em relação ao contexto contemporâneo. Assim, existe uma série de ferramentas analíticas, como construídas pelo Stuart Hall, e pela J. Mombassa, né, que também é uma grande referência para mim nesse texto, tanto a J com a noção de implantações cognitivas quanto o conceito de cáceres estéticos de Cynthia Guedes, que a partir dessas duas movidas, né, teóricas, eu construo esse conceito de cáceres analíticos, permite que a gente não pense a partir dessa disputa por representação e ocupar os pódios de visibilidades e ser o primeiro negro cineasta, o primeiro negro, né, que pensa estética, o primeiro negro que pensa algoritmo, né? Tem uma lógica aí competitiva, característica do capitalismo
inconsequentemente, característica do modo colonial, que faz da representação e da representatividade como diz J. Michele na abertura do livro da Denise, um beco sem saída, uma armadilha, né? Ou seja, ele fala que os filmes são valorizados automaticamente porque se aproximam de subjetividades marginais. Que tipo de afirmação é essa? Eu acho estranho, Queijinho. Não sei como você vê isso, né? Mas parece que ignora uma série de fatores, né? Ou seja, o que significa que nos primeiros 10 anos de um governo de esquerda, ou como quiserem nomear, né, do governo do PT, tem possibilitado essa transformação nas universidades, ao mesmo tempo que aumenta em 500% o número de pessoas encarceradas. Né? A conta não fecha, não vai fechar, enquanto a gente não sair desse paradigma da representação e da representatividade. E aqui, claro que eu não estou dizendo que essa disputa não seja importante, não tem nada a ver com isso. Mas, como eu digo no final do texto, acredito que a representação não é o fim. Não pode ser, porque a partir do momento que a gente tem isso como horizonte, né, a Jota fala isso muito na apresentação do Márcio. Carol, eu acho que o seu microfone está aberto. Desculpa, amor. Perdão. Muitas máquinas, né? Eu também estou com duas aqui. A Jota tem essa fala no Márcio que chama Arte da Colonialidade, onde ela apresenta esse conceito de plantação cognitiva e faz esses tipos de questionamento, né? Ou seja, como é que na Flip os primeiros lugares são ocupados por autores negras e indígenas, sendo que o genocídio segue seu curso inabalável, né? Ou seja, parece que a condição de ocupar esses espaços e apostar na visibilidade é se manter também no lugar da negridade e da vulnerabilidade. As duas coisas, para mim, parecem caminhar muito juntas, né? E a nossa grande tarefa seria sair desse nó, que não é fácil, né? Ele exige nada menos que a destruição desse mundo. Matheus, mais só uma provocação, assim, como você vê, então, assim, a possibilidade de fugir da representação e, ao mesmo tempo, expressar-se pela palavra, né? Aqui colocando até uma limitação, né? A Grada Quilombo, eu lembrei muito também do artigo Tarcísio, que comentou, e André, de como a palavra também, às vezes, ela não dá conta, né? Ela tem a sua semântica, a sua estrutura, a sua colonialidade, né? E aí, o nosso desafio de pensadores também, nesse ato abismal, né? De se ver, não se ver querendo fugir desse cárcere, né? Que está o tempo todo ali nos amedrontando, né? Ali nos estimulando a sempre escapar, né? Sempre fugir. E aí eu te pergunto sobre essa questão do semântico, né? Da palavra, né? Principalmente falando de português, a própria Grada cita que ela nunca se sentiu à vontade de escrever em português porque era uma língua que para ela estava completamente escravizada, né, colonizada, e ela não conseguia ali se sentir inteira. E aí foi fazer estudos na Alemanha, enfim. Mas aí eu te pergunto e aí o Tarcísio também, né, e o André, como foi esse desafio, né, de perceber nas palavras eu acho que eles meio que falaram um pouco, como ela às vezes vai reduzindo, né? Ou também nos colocando nesse desafio de sempre tentar escapar, né? Desses cárceres, enfim. É isso, né? Porque essa perspectiva da Grada Quilomba, da Djamila Ribeiro, eu acho que assim, as gatas estão querendo falar, né? Elas estão aí na onda de quererem serem sujeitos. Esse é o movimento delas, assim, na minha visão, e de vários outros teóricos que acreditam nessa possibilidade de tomar esse lugar e, de fato, ser esse sujeito transparente da modernidade, né? E essa perspectiva que eu estou tratando, do afropessimismo, a Denise e outros pensadores, não está nessa disputa. Não é uma possibilidade de falar como um sujeito transparente. Não é um lugar de fala ser ocupado. Entende? Então, a proposta nesse sentido é se manter no ruído, né? Se manter na opacidade. Se manter numa diferença que não se dê pela representação, que não se dê pela visibilidade,
né? Uma diferença, a Jota fala isso no texto, na fala dela, uma diferença que seja autodiferente, se autodiferencie o tempo todo, né? E aí a gente chega a uma série de limitações, porque, veja bem, eu estou falando do cinema, né? Ou seja, eu estou propondo uma questão de ruptura temporal, que não seja linear, do progresso, e estou lidando exatamente com a forma cinematográfica extremamente autoritária nas ordens que aquela imagem é apresentada, né? Então, acho que, Elaine, não é exatamente produzir esse material sensível como o filme, que seria o puro ruído, né? Mas ficar nesse jogo, né? De falar como ruído, né? De não deixar essa potência ou a negridade ser presa nessa semântica de uma palavra, né? E aí são várias negociações. Eu acho que o Vaga Carne faz isso belamente, eu acho, né? De várias maneiras. Vejam Vaga Carne, gente, por favor. É a melhor coisa que tem. E é isso, né? O que significa tentar ocupar esse lugar que a gente nunca vai ocupar. A gente sempre vai a gente nunca vai ter um repertório suficiente, entende? Minimamente, assim, para ocupar esse lugar. A gente sempre vai estar sendo questionado. Então, a partir desse lugar que é mesmo fragmentado, e a gente tem que atuar daí, né? Eu acho, né? Ou seja, eu não estou mais nessa pensando de querer ocupar determinado lugar de poder. Eu estava assistindo uma fala do Fred Moulton, né? Que, enfim, um pensamento genial, do pensamento radical negro, e ele falou uma coisa assim que eu fiquei pensando bastante, né? Que ele falava sobre liberdade, né? O que a gente, ou seja, liberdade e escravidão não são palavras separadas, não são antônimos, elas são um construto, né? E ele falava assim: a gente já viu o que as pessoas livres são capazes de fazer. Por que a gente quer ser como elas? É isto. O Tarcísio quer complementar alguma coisa? Tarcísio, André? Eu estava aqui esperando. Assim, eu fico pensando. Acho que é uma super questão, assim, no caso, né, da visão computacional, que é um tema que tem me tomado e que eu acho que essa colaboração com o Tarcísio ajuda muito a deslocar algumas das questões, assim, porque inicialmente me mobilizava muito por um interesse das implicações estéticas e da percepção, e o Tarcísio ele veio, assim, a discussão das formas de discriminação e dos vieses é uma constante na discussão sobre a visão computacional e como que ela reforça racismo, né? Assim, algo que ressurge nos vários momentos, assim, mas é algo que mais recentemente se torna mais contundente, né? E eu acho que a grande questão, eu fico pensando assim, né, nessa questão semântica, né, Elaine, que você coloca, assim, eu acho que ela aparece muito nessa forma do tagueamento, né, assim, como que você consegue, porque o que a visão computacional faz, no final das contas, tentar limitar e restringir o sentido de uma imagem, né, assim, e nisso que o risco aparece, assim. Eu fiquei pensando muito, assim, nessa fala do Matheus, eu acho muito forte, assim, para mim surgem várias questões, e que eu acho que essa questão que ele traz a J. Mombassa, né, assim, da discussão da representação e da representatividade, eu fico pensando como é que ela incide sobre a visão computacional e sobre esses problemas, né, assim, eu acho que esse problema que o Tarcísio levantou, né, assim, e debruçou um pouco mais aí falando sobre o trabalho da Joy Bolamini e da Timothy Ebru, e que apontava, né, assim, e buscava uma outra forma de melhor treinar esses algoritmos para eles conseguir reduzir talvez a margem de risco que era colocado para mulheres negras, né, mas ao mesmo tempo aí o Tarcísio vem com isso, não, mas essas tecnologias elas deveriam ser banidas do uso policial. Eu acho que essa é uma questão, né, assim, quando a gente pensa, bom, existe essa desigualdade na forma de tratamento, mas para algumas aplicações essas tecnologias simplesmente não deveriam existir, assim, porque, bom, o uso da tecnologia de reconhecimento facial, ela ser mais precisa ou menos precisa como uma forma de uso policial, ela não vai resolver, assim, né, assim, da mesma forma como eu acho que é isso que o Matheus estava falando, assim,
num panorama um pouco diverso, mas esse reconhecimento em alguns lugares de prestígio não vir acompanhado com uma transformação mais profunda, né, na política de encarceramento, nas políticas genocidas que a gente encontra, né, em diversas partes do mundo, mas no Brasil, claro, em destaque, assim, eu acho que é uma questão que aparece, assim, e eu acho que a visão computacional, ela coloca constantemente esse desafio, que é como rotular as imagens, né, assim, e como que ela sempre vai ser incapaz de fazer, isso é incapaz de ser feito de uma forma adequada, porque as imagens não são rótulos. Então, o tempo inteiro, quando a gente pensa, inclusive, em formas de aplicação, em que esses tensionamentos talvez não sejam tão evidentes, quanto tem alguns que a gente vai selecionando para exibir no artigo, assim, né, em que são questões que, a princípio, parecem menos controversas enquanto formas de denotação, elas sempre vão ser complexas do ponto de vista dos estudos das imagens, né? Assim, então, se a gente pega uma imagem de uma cidade, como que ela está sendo tratada, isso vai sempre ser uma forma de restrição do significado daquela imagem. Assim. E isso, quando a gente fala de corpos humanos, né, quando a gente está falando de pessoas ali, isso é ainda mais contundente enquanto risco e desafio. Eu acho que a conexão que eu faria é um pouco essa, assim. Se eu puder adicionar uma questão... Gente, só um instante. Matheus, eu acho que você ainda está apresentando sua tela, amor. Está mostrando seu WhatsApp. Só um detalhe. Desculpa, pronto. Ainda bem que eu fechei tudo antes de começar essa apresentação. Com todo cuidado, graças a Deus. Perigo. É uma questão que eu queria, uma inquietação, na verdade, é que eu estou finalizando um ciclo da minha pesquisa, né, fazendo um trabalho, redigindo, né, um trabalho sobre introdutório, né, racismo algorítmico, uma pequena publicação, e estou direcionando ao que inquieta muito como é possível transformar em linguagem pública e compreensível, digamos assim, que a inteligência artificial não é inteligência de fato. E aí eu acho que essas questões do excesso de palavras tem muito a ver com isso. Já fiz alguns experimentos de abrir um recurso como o do Google Vision, que a gente mostrou uma telinha, onde uma imagem é processada nesse recurso e ao lado tem 14 palavras que descrevem, entre aspas, né, que estão ligadas àquela imagem, que são etiquetas daquela imagem. Então, pessoa, sorriso, carnaval, etc. Isso surpreende as pessoas pensam, meu Deus, o computador consegue ver isso tudo. Mas é extremamente limitado. São, às vezes, 12, 20, 30 palavras que planificam no sentido de achatar, de fato, a imagem com a ligação, referenciamento a bases de dados construídas situacionalmente por empresas específicas para fins específicos, e, a rigor, qualquer descrição de qualquer pessoa de forma narrativa vai trazer muito mais informação e muito mais conhecimento situado do que uma lista de dezenas ou centenas de palavras, de etiquetas planas relacionadas àquela imagem. E uma grande disputa no campo, né, entre a inteligência artificial e possíveis aplicações da transformação social ou combate ao uso da inteligência artificial restrita, que está intensificando opressões, é que as pessoas, de modo geral, não comprem o discurso corporativo de IBM, de Microsoft e afins, de que inteligência está sendo construída ali. É chamar de inteligência artificial, mas é um resgate de dezenas de tags, dezenas de etiquetas. E aí, na medida em que a gente pensa a palavra que está associada ali, a palavra que falta, ou a frase, ou a conexão entre palavras que faltam, que não descrevem aquela imagem, e que provavelmente nunca vão descrever, eu não acredito que a humanidade vai chegar a criar uma inteligência artificial de fato, é algo muito importante para a gente gerar uma consciência pública de que essa não é a solução, de que a solução para a humanidade não é dar mais dinheiro ao Elon Musk, ao Steve Jobs, dono da Amazon, que parece até algo exagerado, mas quando a gente vê pessoas festejando que eles ganharam mais 300 bilhões durante a pandemia, é um desafio. Então, é meio difícil não concordar
pelas soluções da destruição, refundamento, né, dos imaginários sociotécnicos. E a palavra, e mostrar a complexidade de palavra e da conexão de palavras e narrativas que os computadores não conseguem, de fato, aprender e não conseguirão, é muito importante. Só complementar uma coisa, Tarcísio, que eu acho que essa chave do conhecimento situado também é importante pensar, assim, do texto da Dona Hara, que ela discute isso, ela traz a visão como um caso muito, como uma metáfora importante para compreender isso, né, assim, essa ideia do ponto de vista, como que vai construir esse conhecimento situado. Eu acho que isso, quando a gente pensa isso em relação às imagens, da visão computacional, é isso, assim, a ideia da visão computacional como capaz de ver imagens, né, assim, como plenamente capaz de ver imagens, mesmo que ela consiga ser muito mais elaborada e fazer outras conexões, ou conseguir dar uma visão narrativa da imagem, ela vai sempre ser a visão de algum lugar, né, assim. Eu acho que isso, que está um pouco nessa ideia da inteligência, né, assim, que é essa inteligência de lugar nenhum, né, assim. Por mais complexo, mais elaborado que seja, sempre vai ser de algum lugar, e eu acho que essa é a questão, né. Ótimo. Eu queria fazer eu também. Fico na fila, então, Jane. Fale aí. Gente, obrigada, Matheus, André, Tarcísio, pelas falas. Eu fiquei pensando, assim, a partir da leitura dos dois textos, né, e a fala última do André, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, né, como é que as tags, elas limitam e restringem o sentido de uma imagem. E isso me lembrou muito como o Matheus trabalha a partir dessas tipologias, quando ele vai fazer a tipologia esses cárceres analíticos, a partir de cárceres estéticos, de tipologias de pessoas negras no cinema, a partir de uma obra em particular, né, que é do João Carlos Rodrigues. E aí ver esse paralelo, né, entre pensamentos, digamos assim, metodologicamente tão distantes, mas que aqui a gente está vendo se aproximando bastante. E aí comentar assim que além de restringir, limitar, e o que o Tarcísio colocou agora é bem oportuno, né? A questão das palavras, a gente que trabalha com o estudo de imagens, a gente sabe muito bem que as palavras nunca bastam, né? Para não apenas tentar descrever, mas tentar interagir, compreender as imagens, né? De maneira geral. Mas esse tagueamento e essa, diria até que traçando aí um paralelo com essas tipologias no cinema, né? Elas também direcionam sentidos que são extremamente cruéis e que continuam fazendo persistir, né? Formas de violência as mais diversas. E aí eu lembrei de um texto, né, que está lá no teu site, Tarcísio, que é aquele texto recente que você colocou da ferramenta, aquele termômetro, como aquele termômetro, no simples fato de estar na mão de uma pessoa negra, ela é tagueada como uma arma, né? E aí, justamente, esse vínculo direto que eu fiz com a fala do Matheus, né? Quando ele disse que essa redução desse ser negro, e em conflito também com essa vontade de ser. E me lembrou também... quando eu li esse texto, me lembrou um caso, que foi um caso de 2018, que um morador do Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, ele foi assassinado pela polícia, porque estava, Rodrigo, o nome dele, porque ele estava com guarda-chuva, segundo a polícia, né, alegou que ele estava com guarda-chuva, e eles confundiram aquele guarda-chuva com uma arma. A pessoa estava indo buscar a companheira, enfim, e a partir, assim, dessas memórias, né, que me surgiram, queria que vocês, enfim, né, mais um comentário, se quiserem, e também comentar algo a partir disso, mas pensar que não é apenas uma redução, né, de sentido, não é apenas uma limitação do sentido, mas também uma indicação de sentidos, né, para determinados usos, né, que vão se reforçando, né, ao mesmo tempo que ali num determinado, enfim, né, como aquele termômetro é uma arma, da mesma forma que um guarda-chuva vai ser uma arma para uma narrativa policial do extermínio negro. Eu
Tem esse ponto bem interessante desse exemplo que eu queria mencionar e fazer um gancho com o que a Maria Tereza comentou, que ela perguntou como identificar quem faz os algoritmos de fato, né, na frente do PC, quem são os programadores. Acho que tem muito a ver com outra inquietação que eu acho que é consideravelmente subnotificada na pesquisa, que é o que é considerado responsabilidade de quem está colocando esses sistemas na rua. Então, do mesmo sentido em que o policial confundiu, supostamente, o guarda-chuva, ou, em outro caso, uma furadeira com a arma, justamente quando o sujeito é negro, você tem aí uma rede de conexões em que ele pode ser um racista assassino explícito, ou ele foi situado em um treinamento da polícia que criminaliza o corpo negro enquanto criminoso potencial e na sociedade como um todo. Então, você tem uma rede aí de conexões, representações que desembocam naquilo. Na inteligência artificial, acontece coisas similares, que é as bases de dados de treinamento como um dos pontos do problema. Hoje, aplicativos da Google, da FaceApp ou aplicativos criminais, para fins criminais, utilizam bases de dados que não são auditáveis, por exemplo. E eu estou fazendo uma pesquisa com o professor Sérgio Amadeu para entender como essas empresas, ao serem questionadas publicamente, seja através de ativistas com grande visibilidade ou da imprensa, como elas falam da responsabilidade delas. E tanto a FaceApp, que é um aplicativo que viralizou ano passado, que transformava pessoas mais belas, só que embranquecia elas, no caso de indianos, de africanos. E a Google, enfim, que tem dezenas de casos, falaram coisas similares. Olha, isso é um problema das redes neurais, porque a base de dados de treinamento não foi tão representativa. E a gente volta a essa questão da representação. Além da questão da representação ser um problema por si, ao falar isso, essas empresas delimitam o que seria a responsabilidade delas na questão matemática, onde não há disputa desse ponto de vista dos direitos humanos. Volta e meia, quando alguma crítica acontece, fala, isso é a questão matemática, você é um sociólogo, o que é que você está falando com a gente sobre isso? Só que a base de dados de treinamento foi escolhida por todas essas empresas, foi escolhida pela Google, como uma empresa que se arvora ser uma das mais competentes do mundo, daquele jeito. Ela não foi analisada em sua qualidade, foi implementada com impactos, em alguns casos, que envolveram mortes, que podem envolver mortes, no caso de reconhecimento facial. Então, além de, respondendo a Maria Tereza, além de pensar a questão de quem são esses programadores, e alguns projetos que pensam isso em termos de diversidade, pensar junto com outras áreas, como a questão legislativa, como legisladores, grupos do direito, como essa responsabilidade se dilui nessas etapas. E uma das grandes características da inteligência artificial é essa opacidade. Reproduz e intensifica coisas problemáticas da sociedade, e em alguns casos, além de reproduzir e intensificar, podem ser inseridas questões intencionalmente nocivas. E essa lógica neoliberal de que a empresa é independente, enquanto sociedade não temos direito de contestá-las em seus segredos de negócio, está na nossa frente, está na nossa barreira, no mundo que tem heróis bilionários, né? Então, é um desafio gigantesco, que ainda não tenho resposta também. Eu queria fazer um comentário também, assim, que eu acho que tem um ponto de atravessamento muito interessante, né, entre o trabalho do Tarcísio e do André e o trabalho do Matheus. Assim, não é nem como a leitura de um pode reverberar na leitura do outro, né? Por conta muito desse pensamento da Denise Ferreira que o Matheus traz, né? Da questão dessa relação do mundo ordenado. E aí, assim, pensando nessa questão, por exemplo, né? Da computação, e principalmente dessa falsa inteligência, né? É muito interessante porque você percebe que ela é construída muito por um ordenamento, né? Por um ordenamento que é exatamente estabelecido a partir de determinados lugares, né? Assim, existem centros para esse ordenamento, como a própria fala do Tarcísio agora pontuou, né?
E você vê aí também uma contradição muito grande entre a questão de opacidade e transparência, né? Se cobra toda a transparência dos usuários e o processo em si é opaco, né? Então, assim, você percebe que o ordenamento ele se dá de um ponto para outro, né? De uma luz de visibilidade para outra, né? O lugar em si que promove esse ordenamento, ele não se quer dar por visto, né? Tanto que para isso se vale dessa questão de uma inteligência artificial que é sempre alimentada, né? E aí acho que tem realmente essa questão importante da conscientização, assim, de falar isso mais abertamente, né? Porque existe o discurso publicitário sobre a tecnologia, né? Que é sempre do progresso da tecnologia ou de uma autoteleologia da tecnologia, que ela seria sempre melhor por si mesma, né? Melhoraria por si mesma. Que é muito corrente e que eu acho que faz muito parte desse mundo ordenado também, assim. Então, eu fiquei pensando depois nisso, assim, que são 2 artigos com metodologias muito distintas, mas que lê-los em conjunto traz também uma luz para isso, né? E até para essa possibilidade de pensar o atravessamento dos autores, né? Assim, no caso, principalmente da Denise Ferreira, pensando que o aspecto da filosofia dela também é muito interessante para pensar as questões computacionais, né? E de controle na atualidade. Mais comentários? Gente, então a gente vai encerrar, né? Fico gratíssima pelas falas, pelas trocas todas. Foi um prazer imenso. E o dossiê está aí para quem for explorar com mais calma, né, os vários textos. Mais uma vez, agradecer o Diego aqui, né, que foi quem nos fez o convite para editar esse número, e a presença de Tarcísio, André, Matheus, aqui na figura de autores, e os demais presentes. Agradecer enormemente, né? Foi super intenso assim, esses 2 dias, mas eu acho que ficou muitas tensões para a gente desdobrar, né, nas nossas reflexões, e fico muito feliz, assim. Acho que aqui agora é o momento da gente falar, se quiser tecer considerações finais, fico bem grata. Eu queria agradecer mais uma vez, abalaram muito, como sempre, né? Viva o NUP, viva o Limbo, viva nossas conexões para além do espaço-tempo, que a gente consiga promover esse vínculo, né? Que a gente constrói, estabelece no digital ou não. E acho que é isso mesmo que a gente tem feito, assim. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, conhecer o André, que eu não conhecia, né? Rever o Tarcísio também, que tem anos que a gente não se vê, embora participamos da mesma escolinha. E foi um momento muito, muito massa mesmo. Obrigado a vocês, viu? Vou reforçar também o agradecimento aí, igual o Matheus, acho, né, muito bom conhecer todos e todas. Aqui eu acho que só o Tarcísio mesmo que conhecia, né, e muito bom encontrar de novo nesse formato. E parabéns de novo pelo dossiê, tá muito massa, e vamos manter contato, assim, daqui de BH, mantenhamos as conexões. Obrigado. Bom, queria agradecer também, né, essa oportunidade ímpar de participar desse dossiê, de rever e ver tantos pesquisadores com algumas aparentes desconexões. Cinema é algo que eu estudei pouco, mas aprendi muito hoje com o Matheus e com o trabalho de vocês. E agradecer novamente e relembrar, né, quem estiver assistindo aí, que o dossiê traz várias perspectivas e objetos super interessantes. Estou começando a devorá-lo, recomendo mesmo. Obrigada, gente. Também agradecer a todo mundo. Dizer para também quem se inscreveu que em breve a gente vai
lançar os certificados na plataforma do Doit. Hoje teve essas participações aí inesperadas dos trolls, né? Tarcísio que é por dentro, eu tava achando que era super, gente, o que é isso? O cara tá dizendo aqui que já super rola esses casos. Pra gente é novidade fazer evento online. É o primeiro evento que estamos organizando aqui nesse formato via Meet. Mas ontem nós comentamos, assim, entre nós, como foi muito gratificante, assim, também, porque permitiu, enfim, né, reunir pessoas de lugares tão distantes e promover esse diálogo, assim como foi também o dossiê, que foi um dossiê que, como a gente comentou ontem, tivemos uma intenção muito grande de ser um dossiê que fosse marcado por uma diversidade de temas, né, de perspectivas metodológicas e também de diversidade das pessoas mesmo, né, dos autores, das autoras que participaram. E também agradecer, nesse caso aí também, nesses 2 dias, o pessoal que escreveu na revista, né, os autores e autoras que participaram. Para a gente é muita felicidade também ter esse contato. Normalmente as revistas, né, são lançadas, são jogadas para o mundo e fica aquela coisa meio muito imparcial, né? Eu pessoalmente gostei muito assim dessa possibilidade da gente ter tido algum contato mais direto, além das plataformas acadêmicas, né, de uma revista, por exemplo. Então, obrigada a todo mundo. Espero que outros encontros aconteçam em breve. Quero agradecer a todos também. E também é bem isso que a gente falou, né? Assim, por mais que tenha muitas questões do momento, né, do distanciamento social, é interessante que a gente possa manter esse tipo de colaborações, que muitas vezes a geografia não permite tanto, né, pelos deslocamentos. Eu acabei fazendo um pouco esse papel de filtro, então em determinado momento eu não deixei mais pessoas entrarem, espero não ter deixado alguém que realmente queria participar, mas foi uma forma também de não sermos tão interrompidos, né? E foi muito potente as falas, as explicações, né? A fala do Matheus com a apresentação das imagens foi muito impactante, né? E foi muito bom também escutar do Tarcísio e do André os meandros, né? Tem essa questão de que você lê o texto, existe uma performance da palavra escrita, né? Outra coisa é a fala, né? Então, isso foi muito massa também. E falar também que vamos, né, colocaremos esses vídeos no YouTube. Não sei, quem sabe em algum outro momento isso seja de interesse para alguém também, ou que alguma pessoa por um acaso tenha caído a conexão, enfim. E talvez entrem no meio os registros dos trolls, mas acho que isso faz parte também da tecnologia atual. E é isso, amores. Obrigada por tudo. Tchau, gente. E nos despedimos, obrigada. Né? Todo mundo faz tchau. Tchau, gente. Tchau, foi ótimo. Beijos. O link do Esther. Gente, vocês arrasaram. Beijo.